Final de ano tem a ver com compulsão, tem tudo a ver com compulsão. E o doutor Leandro, tudo bem, doutor Leandro? Tudo bom? Tudo ótimo. Doutor Leandro, explica pra gente por que fim de ano vem associado com compulsões. Fim de ano é uma época de vulnerabilidade. As pessoas se sentem mais ansiosas, algumas pessoas se sentem mais depressivas. Também é um clima de encerramento de ciclo. Você tem muito apelo publicitário com relação a compras. Você tem muito acesso à alimentação hipercalórica, processada, muitas festas. Então você pega essa pessoa mais vulnerável num ambiente de maior enfrentamento dessas questões, algumas pessoas realmente perdem um pouquinho a noção. Mas o ser humano ele já tende à compulsão o ano inteiro. Mas no fim do ano isso fica um pouquinho mais proeminente. Né? E existe uma pressão, assim, quase uma obrigatoriedade para a gente se sentir feliz. E às vezes a gente não se sente feliz, né? E esse é um dos maiores problemas. Às vezes você vê aquele comercial, você vê as famílias reunidas e você pode se sentir incongruente um pouco com esse espírito natalino. Muita gente se sente solitária, muita gente sente-se mais depressiva, a ansiedade de ter que responder àquela expectativa, e isso pode levar, sim, a uma complicação que é a compulsão. Tá, vamos então aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que muitos transtornos psiquiátricos podem ser descompensados no final do ano, inclusive diferentes compulsões? Verdade, verdade absoluta. Agora, eu não gosto de dar uma visão também só pessimista. No final do ano, realmente, as pessoas podem descompensar, mas também é uma janela de oportunidade para a gente rever nossos hábitos, né? Tanto os hábitos que a gente faz excessivamente, perderam a razão de ser, como aqueles que a gente deixa de fazer e precisa adquirir. Então é importante refletir no final do ano sobre aqueles hábitos do ano que precisam ser mantidos e mudados no final do ano. Às vezes essa introspecção que a depressão, a melancolia traz, ou esse frenesi que a ansiedade traz, é uma janela. Outra coisa, não é olhar só para si. No final do ano, a gente começa a encontrar pessoas que a gente não encontra todo ano. Então é importante também olhar os amigos, os parentes próximos, para às vezes perceber quem que não está passando um pouquinho do limite em algum hábito. No final do ano é muito comum compulsão por compras, compulsão por drogas, álcool, você vê pessoas às vezes exagerando. Compulsão por comida, muito comum. Mas você vê pessoas também compulsivas com trabalho, compulsivas com atividade física, com comportamentos excessivos, motivados não por necessidade, mas para aliviar uma tensão psicológica, ou para buscar um prazer efêmero que depois leva a um arrependimento. Então, se você vê que alguém, ou você mesmo, está sendo escravizado por um comportamento, é hora de chamar a atenção e buscar ajuda. Perfeito. É mito ou verdade que mulheres são mais compulsivas em relação aos homens? Considero isso um mito. As mulheres têm mais ansiedade, quase o dobro, têm mais depressão. Agora, na compulsão, depende de qual compulsão a gente está falando. As mulheres têm mais compulsão alimentar, talvez até por uma pressão da sociedade com relação à dieta, à questão de corpo, né? Então, mulheres têm mais compulsão alimentar do que homens, um pouco mais. Mulheres têm mais compulsão por compras do que homens, principalmente em relação a roupa, sapato, maquiagem, também porque são alvo de campanhas publicitárias e dessa coisa da imagem isso, né? coletiva. Mas o homem ele tem outras compulsões, ele é mais compulsivo por jogos, o homem é mais compulsivo por sexo, o homem é mais álcool e drogas, o homem tem mais. Então, são compulsões diferentes. Mas mesmo isso está mudando. A sociedade está começando a nivelar mais, inclusive com relação a essas compulsões. Mas existe sim uma questão cultural que leva homens e mulheres a ter comportamentos compulsivos. Às vezes por uma fase da vida, às vezes por uma vida toda. E algumas compulsões são como vícios mesmo. A gente só pensa às vezes na compulsão química, né? Mas essa compulsão comportamental ela é muito, muito importante e pode destruir. Só para você ter uma ideia, o vício, por exemplo, no jogo, ele é mais forte do que o vício no álcool, do que às vezes o vício na cocaína. Mesmo? É difícil tirar alguém do jogo. Quem tem algum jogador patológico ou compulsivo em casa sabe do que eu estou falando. A compulsão alimentar também pode levar à destruição de uma vida toda, né? Então as compulsões hoje são uma das doenças mais frequentes. Mais de 10, 15% da população tem algum tipo de compulsão e das que mais atrapalha a qualidade de vida. Mas falamos num ponto interessante. Então, se eu me observo ou se eu observo alguém que está tendo um comportamento compulsivo nesta época do ano, o que eu faço? Procuro ajuda agora ou me organizo para procurar ajuda logo no começo do ano que vem? O quanto antes, melhor. Tá. Se você reconhecer o comportamento compulsivo, é hora de buscar ajuda imediata. Tá. Lógico, uma semana para cá, para lá, mas tem que buscar ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra.
né? Agora é importante você observar, porque a compulsão ela não nasce pronta. Ela é um comportamento geralmente para participar de um grupo, ou para buscar um prazer imediato, ou por uma autoestima baixa. Ela vai se tornar um hábito, depois esse hábito ele vai piorar, se tornar uma compulsão, e aí a pessoa vai... Então é um processo. Se você reconhecer esse processo no comecinho, é mais fácil sair dele. Se você reconhecer depois de muita perda, é muito difícil, porque o cérebro ele começa num looping. Então ele vai buscar alívio e vai ter aquela fissura, aquele centrismo. A pessoa não tem mais prazer com nada, só com o alvo da sua compulsão. Perfeito. É mito ou verdade que o cérebro de um compulsivo funciona de forma diferente? Isso é muito verdade. O cérebro compulsivo, ele tem um apego àquela compulsão muito maior. Então o cérebro ele tem uma região específica que é o centro da recompensa. No caso do compulsivo, esse centro ele é muito ativado no ato da compulsão. Então, ó, esse é o ciclo que a gente... É assim que a gente entende hoje o processo de compulsão. A pessoa tem uma tensão psíquica, uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza. Vazio. Pode ser uma tristeza, pode ser uma vontade irresistível de fazer algo. Sabe, eu quero comer uma coisa diferente. Então, essa angústia leva a um comportamento. Esse comportamento que pode ser alimentar, compra, sexo, jogo, ele vai aliviar essa tensão. Só que esse alívio, ele é transitório, ele não resolve a verdadeira tensão. Ele simplesmente, ele vai dar um alívio rápido. Logo depois vai surgir frustração, culpa, arrependimento. Nossa, e a pessoa fica refém dessa sequência. Neste looping de novo, porque essa sensação de frustração e culpa vai levar a mais tensão psíquica. E às vezes a pessoa entra nesse looping, a gente até colocou aqui o cérebro aprisionado. Como é que sai? Preso. Antes ele escolhia o comportamento, de repente ele passa a não escolher mais. Curioso que a compulsão ela pode dar prazer, mas depois de um tempo ela nem dá mais prazer. Ela mais atenua o sofrimento do que dá prazer. É como aquele cara que bebe e mal sente o gosto da bebida. Ou quem fuma em excesso. Que acorda e tem que fumar para simplesmente abrandar um sofrimento. Aquela pessoa que come uma quantidade absurda de calorias em 2, 3 horas e depois tem um arrependimento maciço. Ou que compra e sequer abre ou sequer veste. Aquilo é cada vez mais efêmero e cada vez mais insustentável. No próximo slide, a gente vai dar uma olhadinha nas áreas do cérebro. E como é que sai disso? Aqui. Aqui, então, a gente vai ter o centro de recompensa, que vai liberar dopamina, e o comportamento. Então, se você tiver a liberação de dopamina no centro do cérebro só naquela atividade, você vai ficando cada vez mais restrito disso. Querendo fazer essa atividade. Aquela atividade. Então, a vida perde a graça. Por isso que a compulsão é uma doença progressiva. Você entra num looping e é muito difícil sair sozinho. Então, a primeira coisa é reconhecer que adoeceu. Reconhecer que você não controla mais. E aí você vai ter que racionalizar. Porque na nossa vida a gente tem razão e emoção. Se deixar o piloto automático, você vai evoluir impulsiva, compulsiva. Se você começar a racionalizar, você começa a fazer o caminho de volta. Vai ter que mudar o estilo de vida. Os amigos, às vezes. Às vezes vai ter que mudar as partes que você caminha, vai ter que... as amizades, as atividades paralelas. Vai ter que rever o que é aquela angústia inicial. Será que é uma ansiedade maltratada, uma depressão maltratada, uma relação afetiva mal alimentada? Então você vai ter que ir na gênese. Porque o comportamento compulsivo é só a ponta de um iceberg. E para isso talvez vai precisar de médico, de medicamento, de terapia, de ajuda de grupos que passaram pelo que você passou. Mas o primeiro passo é o reconhecimento. E é possível sair então? É possível e na maioria das compulsões os resultados são bons. Quando você tem disponibilidade, quando você tem uma estrutura multidisciplinar, você consegue sair. Agora, nos casos mais graves, aí mesmo com toda a ajuda é muito difícil. Então é importante não deixar o caso atingir uma gravidade extrema. Como às vezes a gente vê em alguns programas, como acumuladores, criadores compulsivos de animais, ou com jogadores muito graves. Compras. Ou com compras. Então é importante o reconhecimento cada vez mais precoce. Perfeito. Vamos ao mito e verdade. Muito bom esse esquema. É mito ou verdade que toda pessoa acima do peso tem alguma compulsão alimentar e vice-versa? Não, isso é mentira. Mito. Na verdade, tem muita gente que está acima do peso, até obeso, por outros motivos. A pessoa pode ficar acima do peso por sedentarismo, por genética, por distúrbios hormonais. Mas a compulsão é um dos
uma das coisas que pode levar à obesidade. É igual falar assim, não, todo endividado é compulsivo por compras. Não. O que leva ao diagnóstico de compulsão não é só estar acima do peso, ter comprado muito. É a questão o porquê que você consumiu tanto alimento, ou por que você comprou muito. Se você tiver muito dinheiro, pode ser que você nunca se endivide. Mesmo assim, você pode ter compulsão. Perfeito. Por isso que você pode ter compulsivos magros. Tem gente que é compulsivo alimentar e é super magro. Por quê? Depois da compulsão, passa por períodos de jejum prolongado, ou induzem vômito, ou usam laxantes, ou se matam na academia. Então a compulsão ela pode ter em pessoas magras, pode ter compulsão por compras em pessoas não endividadas, mas sem dúvida, ter compulsão alimentar e ter uma compulsão por compras é um fator de risco para o endividamento e é um fator de risco para você se descontrolar no peso. Tá. Então é importante que você controle o comportamento, mas não julgar. Achar que só porque a pessoa está acima do peso, ela é compulsiva. Perfeito. Ou porque é magra, não é compulsiva. São coisas diferentes. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa e a gente vai começar respondendo agora. A primeira delas foi enviada pela Maria Cristina. Como diferenciar uma tristeza de final de ano de um quadro depressivo mais grave? Fundamental. Tristeza é uma emoção, é um sentimento. Então, ficar triste tem um alvo, tem uma duração, tem uma proporção. Então, a tristeza no final do ano pode ser por um saudosismo, por alguma discussão que ficou mais aparente na família. Uma frustração, por uma frustração, ou por não se sentir como num comercial de televisão, ou numa novela, ou como as pessoas se sentem. Isso é transitório, isso não me impede de seguir minha vida, de funcionar bem. A depressão é mais do que essa tristeza. A depressão ela dura mais que 14 dias, ela me impede de sentir prazer em outras coisas, ela faz o meu corpo funcionar diferente, meu sono é alterado, minha alimentação é alterada. Agora, todo mundo que está triste demais, por tempo muito prolongado e que não consegue reagir, ele tem que buscar ajuda, porque essa distinção não é fácil para o leigo. A distinção entre uma tristeza reativa de uma depressão doença, ela não é clara às vezes para o leigo. Então, na dúvida, consultar um psicólogo ou um médico. Mas a dica é duração, outros sintomas associados à tristeza, perda de capacidade em sentir prazer com coisas que não têm a ver com questões do final do ano e mau funcionamento do corpo. Porque uma tristeza não costuma alterar a sua dinâmica de vida por mais que 2 semanas. Então, cuidado. No final do ano, às vezes, você identifica uma depressão que já vinha latente o ano todo. E aí é evidenciada nessa época do ano, olha que interessante. Então é hora de buscar ajuda. Tá? Então, cuidado. Tristeza, motivo reativo. Depressão, doença, ou seja, ou sem motivo ou desproporcional e persistente. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pelo Tiago. Como é feito o diagnóstico de uma compulsão? Quais exames são necessários? Exames não ajudam. Tomografia, ressonância, exame de sangue não ajuda. Primeira coisa, identificar um hábito ou um comportamento excessivo. Estou fazendo demais. Aquele comportamento que você não se orgulha mais. Porque você fala assim, eu tive um excesso. Eu comi demais naquele dia. Tudo bem, acontece. Mas, por exemplo, atividade física, as pessoas se orgulham. Hoje eu fiquei 5 horas na academia. Não é estranho? Então, isso é um dos critérios. Se você começa a se envergonhar, por exemplo, eu compro e me envergonho, como me envergonho. Só que às vezes esse critério não vale. O critério do excessivo também é válido. Por exemplo, pessoas que se exercitam demais e que atrapalham, se lesionam, perdem tempo, ou que não tem mais prazer em nada, tem vida social, ou que só consegue falar daquilo, que perde a capacidade de se relacionar com outras pessoas. Então, todo comportamento excessivo que você passa a não escolher ou a passar mal quando não faz, a ter abstinência, a precisar daquilo como se aquilo fosse o ar que você respira, pode ser um comportamento compulsivo. Principalmente se presente por mais que 3 meses, ou se ele tem que ser repetido mais que 2, 3 vezes por semana. Então, cuidado, porque todo mundo comete excessos. A gente compra, às vezes, um pouco a mais, a gente come um pouquinho a mais, mas depois a gente regula o comportamento. O problema não é o eventual, o problema é se isso assume o caráter de looping, né? Então, mais que 3 meses, mais que 2 vezes por semana, prejuízo físico, emocional, financeiro ou de relacionamento, ou essa questão da culpa, de eu ter que fazer escondido, de eu não conseguir mais bancar socialmente o meu hábito, é bem possível que eu já passei do limite da compulsão e já estou precisando de ajuda. Perfeito. Mais uma pergunta. Márcia, quais as dicas para evitar os excessos alimentares nas festas?
É difícil, né? Porque, na verdade, você tem uma overdose de oferta calórica. Primeira coisa muito importante é você programar. Se você for participar da ceia, da preparação da ceia, preparar para que não seja aquela coisa tão excessiva, que você tenha opções mais e menos calóricas. Muita gente, às vezes, chega com muita expectativa na comida. Olha, eu vou comer no final do ano, a festa é para comer. Tem que tomar cuidado, tem que racionalizar. A festa é para encontrar pessoas, é para conversar, é para ouvir música e também comer. Mas não é só comer. Outra coisa, tem gente que se priva e chega com uma fome absurda na festa, né? Não, eu não vou comer nada o dia inteiro, e aí você chega muito mais impulsivo. Então, se alimentar normalmente, tentar fazer atividade física, tentar evitar encarar a comida quando você está... Como foco principal também, né? Ou quando você está emocionalmente também desfavorável. Às vezes você está muito exaltado ou muito triste, não vai aquela hora enfrentar compra, comida, respira. Agora também é importante você respeitar um pouco a sua saciedade. É importante você respeitar que o seu cérebro vai querer comer um negócio diferente, gostoso. Então você vai ter que escolher quais batalhas você quer traçar ali, né? Então eu posso pegar uma porção pequena de uma sobremesa que eu gosto, eu posso compensar com um pouquinho de salada, com algum alimento menos calórico. Então eu consigo equilibrar. Né? Evitar beber muita água durante a refeição, que vai empurrando mais para... Mas evitar também chegar realmente mais preparado e planejado. Porque são muitas festas, né? Você pensa que são reuniões de empresa, reunião com uma família, com a outra. Você tem a noite da ceia, depois do dia seguinte. Os seus amigos, os amigos dela, os amigos dele. Exatamente. Então, se não tiver planejamento, você pode acabar ganhando 2, 3, 4 quilos nesta época e ter dificuldade. Ou se frustrar e acabar tendo que depois fazer jejuns prolongados ou se exercitar. Então, é importante que a razão esteja com as rédeas, que você planeje, mas que também saiba recompensar o cérebro para não se frustrar de ter desperdiçado aquele momento e a partilha daquela refeição. Ótimo. Mais uma pergunta, Caroline. Existe tendência genética para dependência e compulsão? Existe muito. A gente atribui hoje 30% a 50% das compulsões fatores genéticos. Tudo então, isso? É muito. Então a gente fala assim, não, a compulsão ela é fruto da sociedade. Na verdade, ela é uma tendência humana. Né? O cérebro ele tem avidez por alguns comportamentos que de tempos em tempos, de acordo com a sociedade, isso vai mudando. Hoje a gente tem vícios que não tinham no passado. Tecnologia, celular, aquele workaholics, pessoas que trabalham compulsivamente. Então vai mudando, mas faz parte da natureza humana ter uma susceptibilidade a isso. Então quem tem familiar com compulsão alimentar, ou compras, ou ansiedade, ou vícios químicos, tem um risco maior. Então a vigilância tem que ser maior. A gente tem que, de vez em quando, refletir sobre aqueles hábitos que passaram do limite e perderam a razão de ser. Então, genética é importante, não é só questão cultural, nem questão aprendida. Tá. Sem falar de compulsão por compras, mas se você ainda não comprou presente de Natal, olha, 2 excelentes opções. Os 2 livros do Dr. Leandro Teles, que você encontra nas livrarias e também tem outros meios, né, para adquirir o livro, Dr. Leandro? Consegue, meios digitais, né, então nas livrarias online, no site leandroteles.com.br. A gente tem um hot site também da editora Alaúde, que você consegue inclusive ler um trecho do livro e adquirir. É tão simples o texto, é tão informativo, boa essa opção, que a pessoa lê e fala, quero comprar, né? É, porque a pessoa precisa degustar, ver se é aquilo mesmo que ela quer. Como que lê o trecho do livro? Então, tem um hot site da editora Alaúde, Dr. Leandro Teles, eu acho que é /alaude.com.br. Tá. Vou colocar no meu Instagram. Isso. Que aí fica mais fácil para o pessoal encontrar. Maravilha. Dr. Leandro Teles, é tudo simples, não tem letra dobrada, não é Teles com 2 L's, é com L só. Dr. Leandro Teles é médico neurologista. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br. Instagram, que ele acabou de citar, é @neuroleandroteles, tudo junto. @neuroleandroteles no Instagram. E o Facebook? Facebook é uma fanpage, neurologista Leandro Teles. Tá. A Dema Rosário vai fazer um pavê. Tá servido? Legal, acho que eu vou guardar. Então fica. Então...